Então vamos falar sobre os etos. E eu vou seguir aqui a ordem que o próprio Bendassoli traz, tá bom? E é uma ordem que é mais ou menos cronológica. Ela começa mais ou menos e ela termina bem cronológica. Vamos lá. Então, qual é o primeiro ethos? O primeiro ethos que o Bendassoli propõe é o moral disciplinar. Sim, moral disciplinar com o hífenzinho ali, porque justamente tem a característica da disciplina e da moralidade. Mas já vou explicar um pouquinho sobre isso. Sempre que eu for falar de um ethos novo, eu vou começar falando sobre quais são as referências e as inspirações e os fatores históricos e culturais que acabaram ajudando esse ethos a aparecer, segundo o Bendassoli e também segundo alguns toquezinhos que eu gosto de dar aqui, que eu gosto de um pouco além. O próprio Bendassoli, eu acredito que já deve ter desenvolvido material mais longe do que na própria tese dele aí, né? Então a gente começa com um caráter bem histórico, talvez seja um dos mais históricos que a gente tem. O próprio Bendassoli ele tenta pegar ali principalmente da Idade Média em diante, ok, o corte que ele faz. E o que, que a gente tem na Idade Média? A gente tem uma coisa que aconteceu na Europa que foi a ética protestante, que é uma coisa que existe até hoje em várias sociedades. Está muito mais presente no eixo mais anglo-saxão. Por quê? Foi a ideia de que a gente tem ali uma ruptura, uma cisma, né, dentro da Igreja Católica, em que continua a Igreja Católica na Europa e principalmente ali Martinho Lutero e tudo mais faz essa cisma e começa o protestantismo, né? Começa ali com o luteranismo, vai se desenvolvendo em várias outras coisas e são correntes muito mais protestantes. Aqui algumas pessoas discutem um pouco isso comigo, né? Às vezes eu discuto até com um pastor ou alguma coisa assim que eu conheço, né? Todo protestante é evangélico, todo evangélico é protestante. Então tem algumas correntes ali, mas pensa mais ou menos, arriscando levar bronca de alguns pastores aí, pensa mais ou menos esse eixo protestantismo e todas as correntes evangélicas, tá bom? Esse eixo ele teve uma cisma desde lá do começo, né, muito grande, que foi o catolicismo ele via a ideia, pelo menos para o povão, vamos dizer assim, para a galera que não era da aristocracia, que não era dos clérigos, né, para o povo como um todo, a ideia de acumular riquezas era uma ideia assim bastante negativa. Não era uma coisa, era meio pecaminosa, vamos dizer. E daí vem a ideia do protestantismo e ele meio que quebra um pouco dessa ideia. E vem muito com aquela ideia de que o trabalho dignifica o homem. Então, acumular riquezas, por exemplo, caramba, é uma coisa normal do seu trabalho, né? Você está servindo a Deus de certa maneira, ok? Então, essa foi uma coisa muito grande que rolou lá na Inglaterra. O luteranismo ele é muito mais forte nos Estados Unidos, justamente, né? Aqui no Brasil, aqui mais para o sul, o luteranismo não é tão forte. Conheço alguns luteranos e tudo mais, mas outras correntes mais protestantes que acabaram desmembrando e que são mais presentes aqui. Porém, essas correntes protestantes, elas também muitas vezes carregam essa dimensão moral, por isso moral disciplinar, né? Então essa dimensão moral do trabalho dignifica o homem. E quando a gente está falando, né, da passagem da Idade Média para o Renascimento, e aí a gente chega principalmente na ideia ali da industrialização, da Revolução Industrial, a gente vê que isso está a mil, sabe? É uma coisa assim, um dever moral que a gente tem do trabalho. E eu quero deixar bem claro, a gente está falando que às vezes leva em torno de uns 150 ou às vezes até uns 20 anos, mais modernamente, para etos que surgiram fora, né, aqui na Europa ou lá nos Estados Unidos, para eles chegarem até o Brasil. Então, tudo que eu falar aqui pensa que o Brasil está bem atrasado, ok? Então é óbvio que esse etos moral disciplinar chegou mais tarde aqui no Brasil, tá certo? E ele mas ele chegou e pegou muito assim, né? Então eu diria que até hoje a classe D, a classe E são classes que têm muito ethos moral disciplinar. A época dos nossos avós, tá? Eu digo assim, quando nossos avós começaram a trabalhar, as primeiras décadas de vida dos trabalhos dos nossos avós, eles aprenderam muito ethos moral disciplinar também.
Então, pensa assim, classe D, classe E, e também a faixa etária dos nossos avós tem muito esse ethos moral disciplinar. Mas ok, eu falei das inspirações históricas, falei quando ele chegou mais ou menos aqui no Brasil, mas o que é isso? Então eu falei ali, né? Tem uma dimensão moral, mas além disso, a gente tem uma ênfase aqui que é muito importante no cumprimento diligente do dever de trabalhar. Aqui o trabalho é entendido enquanto um dever da pessoa, seja de um ponto de vista de uma moral mais, como é que eu posso dizer assim, mais espiritual, né, por causa dessa ideia da ética protestante, ou seja, de um ponto de vista de um trabalho enquanto cidadão, né? Pô, alguém tem que ser lixeiro, alguém tem que ser isso. Eu só estou fazendo o meu trabalho, eu tenho um dever para com a sociedade. Não me construo enquanto cidadão no momento que eu tenho um trabalho, ok? E de novo, cumprimento diligente. Aqui vem a ideia do disciplinar que está no nome, porque isso tem que ser feito com disciplina, tá? Você não precisa ser o melhor, você não precisa ser fodão, mas você precisa ser diligente. Você tem que ser pontual, você tem que suar a camisa, você tem que dar o melhor de si, você tem que cumprir as ordens, você não pode reclamar. Quer dizer, você pode reclamar em casa e tudo mais, mas o chefe mandou, bora fazer, né? Você vai fazer as coisas exatamente como foram mandadas para você ali, tá certo? E essa é a ideia. Então eu vou ser diligente, eu vou ser disciplinado no meu trabalho, tá? Aqui a gente tem um ponto muito importante, que essa ideia, né, quando a gente tem o ethos moral disciplinar como sendo principal na nossa relação com o trabalho, a gente geralmente considera que o valor do grupo é maior, ou seja, é mais importante do que o valor do indivíduo. Não tem um individualismo tão grande aqui. De novo, eu vou trabalhar enquanto. Eu vou pegar no pé do lixeiro aqui, tá bom? Uma profissão que eu com toda certeza respeito pra caramba. Mas com toda certeza é uma profissão muito mal vista por boa parte da sociedade, infelizmente, ok? Mas eu vou pegar nisso justamente porque parte da sociedade vê isso com maus olhos. Então pensa na posição do lixeiro. Muita gente torce o nariz e fala: ah, mas lixeiro, nossa, que nojo, não sei o quê. É um trabalho, é um subemprego. Primeiro que não é um subemprego de forma técnica nenhuma, mas é um negócio horrível, blá blá blá, coitado dos caras. E caramba, é complicado, claro, tem muitos problemas no trabalho de lixeiro, mas muitos problemas mesmo. Um deles, obviamente, é uma visão social muito deturpada. Mas a pessoa que tem o ethos moral disciplinar, se ela trabalha enquanto lixeiro, ela vai olhar e falar: cara, eu estou fazendo a minha parte para a sociedade, é isso que importa. Eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro para botar pão na mesa para mim e para minha família. Estou fazendo a minha parte. O cara ele vai falar isso com honra. A mãe desse cara, se ela tem um ethos moral disciplinar, vai mandar todo mundo para, né, que está falando mal do filho dela que é lixeiro, vai falar: pô, meu filho é um cidadão que está trabalhando, um trabalhador, ele sua camisa de tal até tal horário, tais dias da semana. Né? Por que vocês estão falando? Ele está trabalhando, ele está suando a camisa, olha o valor que isso dá para a pessoa. Então, a pessoa que tem um ethos moral disciplinar vai olhar muitas vezes para qualquer tipo de trabalho e vai falar: olha, trabalho é trabalho, ponto final. Estou fazendo o meu trabalho, o importante é eu suar a camisa, eu ser diligente no meu dever de trabalhar. Eu tenho a obrigação social de estar empregado, ok? O importante é trabalhar, não importa com o que. E isso é uma coisa importante, porque parcialmente, né, eu estou falando aqui da posição de alguém que tem quase 30 anos, eu estou com 29, mas eu diria que boa parte da geração dos nossos pais, meus pais estão com exatamente 60 anos esse ano, foram parcialmente influenciados pelos pais deles, os avós que muitas vezes têm esse ethos moral disciplinar. Então, algumas das ideias do moral disciplinar ainda estão na geração dos nossos pais, e isso é um problema muito grande para nossa geração. Estou falando em millennials, geração Z, geração alfa também, que daqui a pouco já vai estar entrando no mercado de trabalho, né? Porque a geração dos nossos pais, eles nos cobram muito de não importa o que você estiver fazendo, você tem que estar trabalhando, sabe? E isso ainda é um eco do moral disciplinar que eles aprenderam com os pais deles. Boa parte das vezes, eles não pegam a cartilha inteira do moral disciplinar, mas essa ideia do você é obrigado a trabalhar, né, isso te dá valor enquanto indivíduo, isso é uma coisa que eles acabam passando muito pra gente.
em uma sociedade que já não suporta isso tão bem em boa parte dela, em muitas áreas, em muitas classes sociais e etc. Tá? Aqui a gente tem também uma grande separação entre prazer e trabalho. Prazer não faz parte do trabalho, tá? Não se busca prazer no trabalho quando você tem um ethos moral disciplinar. O que você busca? Simplesmente cumprir o seu dever, tá? É aquela ideia de a vida começa quando eu bato o meu cartão, saio do meu trabalho e chego em casa. Você tem uma separação, quase que uma separação de identidade, vamos dizer assim, entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. É quase como se fossem duas dimensões, assim, dois planos de existência separados, assim, dimensões paralelas. Eu até ouvi falar que tem uma série há pouco tempo atrás que brinca um pouco com essa ideia, mas no moral disciplinar é isso de um ponto de vista muito extremo. Né? Você só está fazendo o teu dever como se fosse um autômato, um robô na hora do teu trabalho, simplesmente está fazendo o seu trabalho, e daí você realmente começa a viver no momento que você não está trabalhando. Isso é muito forte, né? Às vezes a gente pergunta para os nossos avós, principalmente para avô, né, o homem ali que era mais comum trabalhar, ser o provedor da casa naquela época. Pergunta para o teu avô se você tem um avô vivo, né? Você era feliz no teu trabalho? Ou você pergunta para uma avó que muitas vezes acabava trabalhando ali de diarista, né, de empregada doméstica na casa de outras pessoas, que era uma coisa muito comum naquela época, né, para fazer uma renda extra. Pergunta para tua avó, você era feliz no teu trabalho? Existe uma grande chance, ok, de a pessoa falar o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque é essa ideia, não existe conexão. Para que tem a ver ser feliz no trabalho? Né? Não, não é eu era feliz ou não era feliz, era tipo, eu nem parei para pensar isso nos meus 80 anos de vida, sabe? De tão grande que é essa separação, ok? E aí a gente tem a ideia de que a identidade, de fato, ela não está no trabalho. Em todas eu vou falar sobre a relação entre identidade e trabalho. E de todas, a moral disciplinar é que menos tem identidade no trabalho. Na verdade, é uma separação muito clara entre identidade e trabalho. Se o seu avô, por exemplo, trabalhava como advogado, trabalhava como engenheiro, como médico, que eu falei, né, já era uma classe mais alta muitas vezes, é bem possível que ele não tenha o ethos moral disciplinar. Mas a grande massa da galera vai ter esse ethos moral disciplinar nessa idade aí, tá certo? Agora a ideia é assim, a identidade não está no trabalho, mas o valor do indivíduo está. E é essa ideia que eu estava falando que muitas vezes passou para os nossos pais e essa parte os nossos pais muitas vezes tentam passar para nós, aquela ideia de como assim você se formou na faculdade, mas não está trabalhando ainda, né? E vem aquela vergonha que eles instauram em nós, que parece que a gente está sendo desvalorizado, que nós não temos valor enquanto ser humano, porque no moral disciplinar, de novo, trabalhar, independente do que seja, independente de ser um trabalho muitas vezes ruim, abusivo e tudo mais, o fato de você estar trabalhando, estar suando a camisa, não importa o quanto que você está ganhando, mas que você esteja empregado, principalmente se a gente estiver falando de CLT, né, para os nossos pais, você tem mais valor enquanto indivíduo. E isso é uma coisa que dá muito problema intergeracional entre as nossas gerações mais novas e a geração X e tudo mais ali dos nossos pais e etc. E um exemplo disso aqui, como isso ainda permeia muitas partes da sociedade, pensa naquelas tribunas na TV assim da vida, né? Aqueles jornais super que falam sobre coisas pesadas, é homicídio, é isso, e aquela coisa super sensacionalista. Ouça aquela frase, e daí vai lá o meliante, o bandido, e assalta o cidadão de bem, trabalhador, sabe? Percebam como muita parte das vezes uma aproximação entre a frase, desculpa, a ideia do adjetivo assim, né, da categoria cidadão de bem e logo depois trabalhador, quase como se fossem sinônimos. Trabalhador, portanto, cidadão de bem. Então, essa ideia está presente muitas vezes até na mídia, que é uma mídia que é muito consumida, de novo, classe C, classe D, né? Então, é uma mídia muito mais voltada para essas classes sociais, para você ver como a gente ainda consome muitas vezes esse conteúdo, essa ideia do ethos moral disciplinar do trabalho. Trabalhador, portanto, cidadão de bem. Né? Então, olha como falar sobre a relação com o trabalho está em lugares muito diferentes da nossa vida também. Aqui é uma coisa importante, porque vários trabalhos na nossa sociedade não são gostosos de fazer.
não são gratificantes, não trazem status. Eu gostaria que todo trabalho fosse gratificante, que todo trabalho fosse respeitado. Eu gosto de lutar por um mundo que seja assim, mas infelizmente nesse momento ainda não é. Então, pro bem ou pro mal, nesse momento existe muito espaço profissional para pessoas que têm um ethos moral disciplinar e muitas categorias profissionais que só vão ser preenchidas muitas vezes por necessidade e que as pessoas que têm um ethos moral disciplinar muitas vezes vão lidar com mais saúde mental com relação a isso aqui. Porém, em certos momentos, as condições de trabalho podem ser muito abusivas e coisas que muitas vezes poderiam ser evitadas, coisas que os empregadores fazem, por exemplo, né? E uma pessoa que tem um ethos moral disciplinar, aí vai ser um tiro no pé, porque aí muitas vezes ela vai ter a ideia de eu tenho que cumprir diligentemente o meu dever de trabalho. E ela está sendo francamente abusada pelos seus patrões, em vários sentidos, e ela não vê isso como um problema e vai basicamente enfrentando isso, tancando isso, até o momento que ela explode com uma depressão nervosa, com uma tentativa de tirar a própria vida ou qualquer coisa do gênero, né? Então, tem os lados positivos e os lados negativos do ethos moral disciplinar com toda certeza.